Bom, o Grupo Política e Tributação, registrado no CNPq desde 2004, tem hoje a satisfação de conversar com a doutora Marisa Ferreira Santos. A doutora Marisa, ela é desembargadora federal na terceira região federal, que encampa os estados do São Paulo e do Mato Grosso do Sul, e também mestre pela PUC de São Paulo em Direito Previdenciário. Autora de vários livros de Direito Previdenciário, vários artigos nessa área. Muito obrigado, Marisa, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer para mim atender um amigo e falar para um grupo que eu ainda não conheço, mas que eu sei que faz um trabalho excelente. É uma honra para mim. Eu é que agradeço. Só que eu não estou te vendo. Nesse momento não está vendo não, né? A gente está gravando aqui, está acompanhando. Tá bom. Bom, eu queria começar a falar contigo sobre o seguinte. E existe em relação à Previdência uma disputa muito grande de perspectivas. Uns dizem que há déficit na Previdência, outros dizem que não há. E normalmente, quando se fala em manobras contábeis, disse que há uma manobra contábil em torno do que é Previdência e do que é Seguridade. Então, o dinheiro que deveria ser dirigido à Seguridade, que é um conceito mais amplo, na verdade, não deveria ser dirigido todo ele à Previdência, porque a Seguridade encamparia assistência social e saúde pública. O que é que tu achas a respeito dessa guerra de números que existe a justificar ou não uma reforma da Previdência no Brasil? Eu acho que esse é o ponto central, Se a gente, dependendo do que se engloba nesses cálculos, conclui-se que há déficit ou que não há déficit, De qualquer maneira, englobando ou não os três entes da Seguridade Social ou ficando só com a Previdência Social, eu, sinceramente, não confio em nenhum desses cálculos. Para mim, todos eles, pelo menos pelo noticiário que a gente tem, da imprensa, todos eles são tendenciosos, tanto para concluir pelo déficit, como para concluir pela inexistência do déficit. Por quê? Porque há uma questão, a meu ver, que é extremamente importante, que é o controle que o poder público faz da arrecadação das contribuições destinadas à Seguridade Social e aquelas que são destinadas à Previdência Social. Eu acho que há muito tempo se perdeu o controle disso. E o Brasil tem adotado políticas de desoneração fiscal, de passar a mão na cabeça dos grandes devedores da Previdência, e a ponto de realmente existir um débito grande para com o sistema e que não é cobrado com eficiência. Tanto que no relatório da reforma da Previdência, da PEC 287, no relatório do deputado federal Arthur Maia, em que ele introduz umas modificações no texto original, ele coloca lá um dispositivo extremamente interessante. Ele diz assim, que serão pessoalmente responsáveis, ou seu patrimônio próprio, patrimônio pessoal, responderá pelas dívidas da empresa inadimplente, que esteja sob a gestão daquela pessoa. Então, os gestores das empresas inadimplentes com as contribuições para a Previdência Social responderão pessoalmente com o seu patrimônio próprio. Então, ele colocou a questão, a meu ver, na forma correta, É o Estado que tem que ir atrás da cobrança dos grandes devedores, porque o que está acontecendo, na verdade, que me parece que esse projeto de reforma está trazendo, está se tirando direitos, mas deixando de ir atrás dos verdadeiros créditos, porque é mais fácil tirar direitos do que cobrar os grandes devedores. Por exemplo, coloca-se agora limites, mais difíceis, de atingir, requisitos concomitantes, cumulativos para as aposentadorias. A implementação dessas normas é muito fácil, porque basta colocar nos sistemas
informatizados, né, da Previdência Social, os requisitos, o próprio sistema vai me dizer quem não tem direito ao benefício. Muito mais difícil é cobrar de quem está devendo. Por quê? Porque eu tenho que aparelhar o Estado, aparelhar a administração pública para que ela possa fazer a cobrança, ir atrás dos grandes devedores. E você, Hélio, que é juiz federal há tanto tempo, sabe a quantidade de execuções fiscais que a Justiça Federal tem, cobrando essas contribuições, e que acaba não sendo bem sucedido, porque você sabe que o ente credor não tem nem meios de cobrar. Ele, ente credor, não está apto a cobrar, a ir atrás desses créditos. Então, me parece que na conta do déficit deve entrar isso aí, deve entrar essa grande dívida que existe, né, no Brasil por parte das empresas, principalmente os grandes devedores, né, e que se cumprissem com a sua missão de pagar, com a sua obrigação legal de pagar as contribuições previdenciárias, ou as que descontam dos seus empregados, ou as contribuições sobre a folha de salários, certamente, mesmo que houvesse um déficit, ele não seria de tantos bilhões como a gente está vendo, né? E aí eu te pergunto, dentro disso, o seguinte: existe um Conselho Nacional de Justiça, um controle externo do Poder Judiciário. Existe um Conselho Nacional do Ministério Público, um controle externo do Ministério Público. Já seria a hora de se imaginar a criação constitucional de um Conselho Nacional da Advocacia Pública, ou seja, para também acompanhar a tarefa das procuradorias, inclusive das procuradorias da Fazenda, porque recentemente em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no meio da CPI da Previdência, discutiu-se que uma empresa no Brasil, 50% das empresas criadas no Brasil vivem há até 4 anos, e a administração ajuiza uma execução fiscal com um tempo médio de 5 anos, ou seja, quando se entra com a execução fiscal, a empresa já pode ter morrido. O que é que tu achas? Um Conselho Nacional da Advocacia Pública? Acho que seria excelente, porque a função constitucional desses conselhos é justamente de fazer o controle externo, né, entre aspas, né, não para punir, né, os integrantes dessas instituições, mas assim para levantar os problemas, as dificuldades e propor soluções, né? Eu acho que seria um momento ideal para se fazer isso, porque quando se pergunta a um procurador federal, a um advogado da União, qual é o seu problema em acompanhar os processos que estão em andamento na vara, que estão em andamento no tribunal, o que é que eles dizem? A resposta é padrão: não temos gente suficiente, não temos procuradores suficientes. Mês passado, semana passada, eu estava em férias, eu me deparei com uma situação inusitada. Fui à Central de Conciliação de São Paulo e encontrei a procuradora do INSS que devia participar das audiências de conciliação, e percebi que a moça estava muito nervosa. Aí eu perguntei para ela: mas a senhora fica nervosa por causa de uma audiência de conciliação? Ela disse: não, doutora, é porque eu recebi 4.000 intimações de uma vez só, porque eu estou substituindo colegas que estão em férias. Eu disse a ela: quem recebeu 4.000 intimações é mesmo que não ter recebido nenhuma, porque ela não vai ter tempo nem de triar aquilo que é urgente, não é? Então eu acho que esse tipo de situação deveria ser levado a um conselho, né, nos moldes que nós temos de CNJ e CNMP, para que realmente se avaliasse, né, as situações desses órgãos públicos e propor soluções. Seria ótimo. Essa ideia sua é muito boa, temos que defendê-la. Tá. Uma outra ideia que eu tenho escutado bastante é a seguinte: pequenos valores. Nós gestaríamos o Poder Judiciário para execução fiscal de grandes valores. E para pequenos valores, digamos até R$20.000, essas execuções ocorreriam através das serventias extrajudiciais, de cartórios. O que é que tu achas? Essa ideia de colocar os cartórios nesse circuito seria uma ideia também interessante para efeito de reflexão? Não sei se colocar nas serventias extrajudiciais, não sei bem, mas o que eu tenho notado é um movimento da AGU com relação a essas execuções fiscais de pequeno valor. E isso eu tenho notado por conta do trabalho que faço agora, que é de coordenar a conciliação na terceira região. Há um movimento de
de desistência dessas execuções fiscais até R$20 mil. Isso já está acontecendo com a Fazenda Nacional no tribunal, né? Tudo que está no tribunal, em que a Fazenda tinha embargo de execução e a Fazenda foi vencida, né, e recorreu, eles estão desistindo dos recursos e vai se baixar, tirando inclusive a negativação do nome do executado, né, dos registros legais. Então existe já um movimento nesse sentido. O que eu acho que pode ser feito também, o judiciário pode ajudar nisso, justamente nas centrais de conciliação, né? Então, não ajuizar ações, execuções fiscais, sem saber nem o endereço do executado. Você sabe disso, né? Eles entram com as ações judiciais e nós, o judiciário, é que ficamos procurando o endereço no site da Receita Federal. Agora tem gente procurando até nas redes sociais e tal, né, o nome o endereço dos devedores. Então, me parece que isto também deveria ser melhor administrado pela Procuradoria da Fazenda, pela AGU, né? Agora é tudo a AGU. Fala um pouquinho mais sobre essas centrais de conciliação que a Justiça Federal vem desenvolvendo. Aqui também em Pernambuco, nós temos o Sejusc, à frente da doutora Nilcea Maria Barbosa Maggi, e vem tendo resultado, inclusive, com conciliações pré-processuais. Mas eu noto que as procuradorias ainda estão bastante reticentes. O que é que você acha sobre o futuro dessas centrais de conciliações processuais e pré-processuais? Eu acho que o futuro delas é muito parecido com o dos juizados especiais federais, né? Elas começaram mais ou menos da mesma forma, sem nenhuma estrutura, sem infraestrutura, na verdade, né? E com a má vontade dos atores todos, o juiz, porque é mais um trabalho para ele fazer, o procurador da Fazenda Nacional, do INSS, que também não quer fazer conciliação, o advogado da parte que não está gostando, mas hoje, depois de 2 anos que eu estou já, quase 2 anos estou à frente disso na terceira região, eu percebo uma mudança até rápida de entendimento das próprias procuradorias, né? Deixou de haver aquela resistência dura do início, hoje a coisa já está fluindo com mais facilidade. Por exemplo, nós temos o INSS fazendo muitas conciliações nos juizados especiais federais quando a matéria é benefício por incapacidade, muitas mesmo. E eles instituíram um sistema de trabalho muito interessante, que é o trabalho remoto, em todas as varas, onde já nos juizados especiais federais o processo é totalmente já digital, né? E nas varas civis, nas varas previdenciárias será também em breve. Então, onde há o processo virtual, o procurador nem se desloca de onde ele está para propor o acordo. Então, eles têm feito muito acordo, assim, dependendo do resultado do laudo, se é favorável ao segurado, eles já propõem o acordo. Nessa questão que o Supremo agora acabou julgando, da correção monetária, né, dos débitos pela TR ou pelo INPC, né, há um número ainda muito grande, porque o Supremo decidiu semana passada, um número muito grande de processos com essa matéria que estão sobrestados em todos os tribunais, né, estavam aguardando justamente o julgamento da repercussão geral. O que estava acontecendo até agora? A vice-presidência do Tribunal da Terceira Região tinha 2.000 processos sobrestados, afora tudo que havia nos gabinetes dos relatores. A Procuradoria foi atrás da coordenadora e fez a seguinte proposta: todos esses processos que estão na vice-presidência, estão nos gabinetes dos relatores, cuja matéria seja apenas essa da correção monetária pela TR, a Procuradoria, o INSS, oferece 100% do atrasado, desde que corrigido pela TR, inclusive incluindo os honorários advocatícios. Nós já fizemos mais de 2.000, conseguimos processar mais de 2.000, né, desses acordos, tanto que os do tribunal e dos gabinetes dos relatores, eu homologo
a conciliação e já baixa direto para a vara de origem, onde se fará o cálculo e se pedirá o precatório. Com a decisão do Supremo da semana passada, esse procedimento evidentemente deve ser um pouco alterado, mas eu acredito que ele vai prosseguir. Com relação a execuções fiscais, há uma experiência pioneira em Natal e em Recife, né? Perdão, me parece que é Recife, a doutora Nilceia sabe bem disso, em que as execuções fiscais, antes de ingressadas judicialmente, né, antes de ajuizadas, são encaminhadas para o que vocês chamam de CEJUSCs, e nós chamamos de SECONs, né, Centrais de Conciliação, e lá o devedor é chamado e acaba, muitas vezes, fazendo o acordo e a execução não prossegue, é arquivada, enfim, ele tem a quitação do seu débito. Isso já está acontecendo aqui na terceira região também, nós já tivemos uma rodada, e me parece que, como deu certo no primeiro momento, isso agora vai se expandir. Dentro desse programa de conciliação, entraram também causas extremamente importantes, que são ações civis públicas. Certo. Então, nós temos ações civis públicas de questões ambientais. Uma delas que ficou conhecida, que é aqui do Guarujá, a nossa praia, né? Em que havia quiosques na areia, eles foram todos removidos por um acordo, um grande acordo feito numa ação civil pública, e a prefeitura do Guarujá construiu quiosques para aquelas pessoas ali que estavam, né, estabelecidas na areia da praia, construiu fora da areia e hoje eles têm regularizada a sua atividade. Nós temos questões com a Caixa Econômica Federal aos montes. A Caixa Econômica Federal também resolve muito das suas questões no pré-processual. Antes de cobrar a dívida, tanto da carteira comercial quanto dos créditos imobiliários, né, ela vai à Central de Conciliação, nós chamamos o devedor, e a maioria, quase 90% é resolvido nas centrais de conciliação. Então, a conciliação, no meu entendimento, é algo que vai realmente se expandir, porque vai ser bom para todos, vai ser bom para o ente público, que diminui o seu acervo, né? Vai ser bom para a parte que é acionada ou que aciona o ente público, para o advogado da parte que é tão resistente hoje, mas que receberá seus honorários muito mais rapidamente, né? E para o judiciário nem se fala, porque nós acabamos tendo execuções fiscais, por exemplo, de pequeno valor, aquele trabalho mecânico que a gente tem para tocar tudo aquilo, para lá no fim não arquive-se ou aguarde-se pelo prazo daquele prazo, suspensão, né, do artigo 40 e tal. Então, eu acho que a conciliação pode nos levar, sim, a um bom caminho, mas precisa haver agora uma conscientização dos entes públicos, não só dos procuradores, mas daqueles que comandam esses entes. Então, quando a gente fala, voltando aqui para a Previdência, novamente, quando a gente fala que a Previdência tem falta de recursos, por outro lado, tem a DRU, né, a desvinculação de receitas da União, que era 20%, agora aumentou para 25%. E parece que esse é um outro debate forte. Se alguém fala que falta dinheiro em um orçamento, retirar 25% desse orçamento talvez fosse uma contradição. A resposta que se costuma dar é de que nós estamos tirando 25% do orçamento da Seguridade, porque nós estamos mandando para o orçamento fiscal, estamos cumprindo um outro rombo. O que é que tu achas disso? Se falta dinheiro na Seguridade Social, retirar dinheiro da Seguridade Social para cobrir um outro orçamento, o orçamento fiscal, não é uma medida, digamos assim, contraditória, porque na perspectiva do atual governo foi colocado em exposição de motivos que ele não acha que é uma medida contraditória. Como é que você vê isso? Um país passando por uma crise econômica, mas também um país que pretende encontrar na reforma da Previdência uma solução, já se retirando dinheiro da Previdência, da Seguridade Social. Olha, Hélio, se você me permite ser bem sincera, eu acho isso uma vergonha. E se nós somarmos esses 25% com aquela dívida não cobrada ou mal cobrada, né, que nós temos dos grandes devedores, nós vemos que a Seguridade Social, principalmente na parte da Previdência Social,
o prejuízo, né, é do segurado, é daquele que paga a sua contribuição e no final fica falando sozinho, vai viver na miséria quando se aposentar, caso não tenha feito um pé de meia. Eu entendo que essa DRU, quando ela entra no orçamento da Seguridade Social, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional, ela não pode fazer isso, ela não pode mexer com direitos sociais tão importantes como saúde, assistência social e previdência social. Como ela também não pode entrar nas verbas, né, por exemplo, destinadas à educação, à segurança pública. Eu acho que essa DRU é vergonhosa, é algo que veio para legitimar esse tira dinheiro daqui, põe dinheiro dali, porque o nosso, na verdade, eu acho que o Brasil há muito tempo perdeu o controle das suas contas públicas. E se a gente somar isso, todo o dinheiro que foi pelo ralo da corrupção, a gente vai ver que o que menos dá rombo, né, ao nosso orçamento é o segurado da Previdência Social. Ele é, na verdade, uma vítima disso, né? O segurado da Previdência, o assistido na assistência social e o nosso doente, né, que precisa de hospitais públicos e não tem, né? Mas lembrando que a DRU já teve outros nomes, não é? O Fundo de Estabilização Fiscal, o Fundo Social de Emergência, e é interessante notar que desde 94, portanto, vários governos de vários matizes políticos trabalharam com essa retirada de dinheiro da Previdência. Isso é quase histórico no Brasil, talvez o primeiro tributo, né? O quinto do pau-brasil, um quinto é exatamente esse percentual, 20%, né? Quer dizer, nós temos uma história de retirar dinheiro da Seguridade Social, não é, Marisa? Isso mostra que, na verdade, até bem pouco tempo, eu imagino que a situação melhorou um pouco depois de 98, até bem pouco tempo, até antes da emenda constitucional número 20, nem se falava em previdência social no Brasil, ninguém ligava para isso. Certo. Foi depois da emenda 20, que já nos tirou muitos direitos, é que passamos a prestar atenção nisso, né, e a ver o quanto o Brasil está atrasado nisso e o quanto ele deve ao segurado. Eu entendo que não é só a desvinculação da receita, não é só a falta de cobrança dos grandes devedores que causa um déficit ou que mostra a má administração. O próprio sistema de concessão de benefícios é muito mal montado. Muito mal montado. A cobertura previdenciária, e a gente tem que entender, né, para que essa discussão faça sentido, que quem recebe benefício previdenciário recebe cobertura previdenciária, porque nessa parte da Seguridade Social a gente tem um seguro, né? Só deve ter direito a benefício, a cobertura previdenciária, quem pagou contribuição. Mas a gente vê que dentro da cobertura previdenciária, nós acabamos abrangendo pessoas que nunca contribuíram. E por que se fez isso no Brasil? Porque o Brasil é devedor de proteção social desde muito antes da Constituição de 88. Eu estou aqui me referindo aos trabalhadores rurais mesmo. O trabalhador rural, historicamente, não pagou contribuições previdenciárias. Mas eu posso te provocar nessa parte, em relação ao trabalhador rural. Sim. Também. A partir de 2002, houve uma ideia no Brasil de que fazer com que uma empresa que fornece muitos empregos pague mais tributo para o Estado com base na folha de salários era algo inadequado. A empresa que fornece mais emprego não deveria pagar mais tributo porque fornece mais emprego. Na verdade, o faturamento deveria servir como um fundamento da Seguridade Social. Deveria pagar mais a Seguridade Social com base no faturamento. Infelizmente, essa técnica que surge no Brasil no início desse século, ela provocou uma intensificação do Caixa 2, faturamento paralelo. No caso do rurícola, embora ele não pagasse com base naquilo que ele recebia, não havia uma contribuição sobre o faturamento que foi da empresa rural, que foi tantas vezes fraudado, o Fundo Rural. Eu sou juiz federal desde 93. Pois bem, a gente fazia audiências de
estelionato 171, parágrafo 3º de Fundo Rural, assim, há uma quantidade enorme. Então também não há esse aspecto, a fraude sistemática que ocorreu no Fundo Rural? O que é que tu achas? Olha, eu não por estar aqui na terceira região, tivemos bem pouca oportunidade de tratar do Fundo Rural, mas essa foi uma outra situação da fraude, né? No Fundo Rural, que era evidente, a gente sabe disso, mas o trabalhador rural, ele tem que ter uma proteção social que não é previdenciária, na minha opinião, não pode ser previdenciária. Isso porque ele historicamente não contribuiu. Tudo bem que agora ele é obrigado a contribuir, mas a gente sabe que no plano dos fatos não é isso que ocorre. Veja bem, Hélio, com a proposta da reforma, né, de agora, e com o relatório do deputado federal Arthur Maia, o segurado, o que hoje é o segurado especial, que não contribui, né, ele, segurado especial, ele não contribui porque a contribuição para o custeio do seu benefício é vertida pelo adquirente da sua produção, né? Agora vai ser diferente, esse segurado especial terá que contribuir de alguma maneira individualmente. Enquanto não vier a lei que diga como isso se fará, ele vai contribuir como microempreendedor individual. Ok. Mas a gente tem um problema sério de que, em primeiro lugar, a maioria dos trabalhadores rurais é explorado e não chega a contribuir, ele vive na informalidade do ponto de vista da Previdência Social. Então, nós temos, embora ele deva contribuir, se ele for segurado empregado, tiver o seu registro em carteira, tal, então, se isso acontecer, se ele tiver o registro em carteira, ele vai contribuir e o seu empregador pagará sobre a folha de salários. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Tanto que a gente tem lá um artigo na lei 8.213, e, eu salvo engano, é o 48, parágrafo 2º, eu acho, que contempla uma aposentadoria, que é uma cobertura previdenciária típica de quem contribui, né? Contempla uma aposentadoria de um salário mínimo para aquele trabalhador que nunca contribuiu, mas que poderá comprovar o efetivo exercício da sua atividade rural pelo período de carência. Ou seja, ele vai receber uma aposentadoria com esse nome, ou seja, sai da verba da Previdência Social, e ele nunca contribuiu. Eu não estou dizendo que ele não deva receber proteção social, ele deve sim, mas eu entendo que fora. E junto com isso, há uma outra questão também. Esse trabalhador rural, do tempo do Fundo Rural, que nunca contribuiu, ele, trabalhador rural, e que passou para o lado de cá da Constituição e da Lei 8.203, ou seja, já na vigência dessa nova legislação, ele trouxe com ele o direito de somar aquele período sem contribuição para se aposentar depois, né, pelas novas regras, mas, somando aquele tempo, exceto para efeito de carência. Interrompendo um pouquinho, com relação à idade, note bem, no momento em que a gente coloca uma idade mínima, padrão, para todo o Brasil, de alguma maneira, aquele trabalhador rural sofrido do Nordeste que não chega até a idade mínima, 60 anos, homem, 55, mulher, então não corre o grave risco de simplesmente ele não ter como se aposentar, porque uma coisa é alguém morando, digamos, em Recife ou em São Paulo, não é, com condições econômicas, outra completamente diferente é debaixo do sol, não é? Sem condição de saúde alguma, não teve condição de educação. O que é que tu achas? Por essa proposta de emenda constitucional, o governo atual está dizendo que a diferença etária que existe entre as regiões no Brasil é pequena. Na verdade, a diferença só aparenta como sendo maior por causa da mortalidade infantil. Então, a pessoa mais pobre, ela, na verdade, não teria um problema no que diz respeito à idade mais velha. Se ela supera a mortalidade infantil, ela atingiria mais ou menos a mesma faixa etária
que as pessoas que têm mais recursos. O que é que tu achas? Realmente será isso? Ou seja, a pessoa mais pobre, ela morre mais quando nasce, mas se não morrer quando nasce, atinge a mesma faixa etária que a pessoa com mais condições. Essa, digamos, é uma das ideias defendidas nessa proposta de emenda constitucional. O que é que tu pensas disso? Olha, isso é uma questão de estatística, né? A estatística diz isso, né? Que nessas situações se morre mais ainda na infância, mas superada essa fase se viverá, então, mais ou menos na mesma idade. Agora, o que você quer me dizer, então, que essa pessoa, você está argumentando, estou querendo entender a colocação, tem que ter cobertura pela Previdência? Porque o que eu estava tentando dizer é o seguinte, ele tem que ter uma proteção social evidente, mas eu entendo que não previdenciária, porque quando eu coloco para ter cobertura previdenciária uma pessoa que não contribuiu, eu estou onerando aqueles que contribuíram. Por quê? Porque o nosso sistema é o da repartição simples, né? Então, é a tal da solidariedade, nós dividimos o bolo, né, para os que têm direito. Então, e quanto mais pessoas eu colocar nisso, a única forma de fazer a conta fechar é diminuindo o valor dos benefícios. Então, eu penso que o trabalhador rural que não contribui, e mesmo esse, com muito mais razão esse que você está me dizendo, dos lugares mais difíceis, né, mais pobres do país, esse deveria ter uma proteção diferenciada, fora da Previdência, uma legislação especial para eles. Você lembra, e aí no Norte e Nordeste vocês têm mais contato com esses casos, você lembra da legislação especial que protegeu os seringueiros, né? Então, eu penso que devia ser algo assim, uma legislação que protegesse o trabalhador rural e que fosse assistencial. Você conhece a lei a nova lei dos portos, que não é tão nova, que é de 2013, que criou um benefício assistencial para os trabalhadores portuários que não tenham condições de se aposentar. Então, veja, olha essa situação, como é que um trabalhador portuário não verteu contribuições suficientes para obter nenhum tipo de aposentadoria? Ele não é um trabalhador rural. Mas se pensou nele, tanto que uma lei específica veio dizer que esse trabalhador estivador, né, que não consegue se aposentar dentro do sistema, né, receber nenhuma dos tipos de aposentadoria que temos dentro do regime geral, que ele terá direito a uma proteção assistencial de 2 salários mínimos. Então, se pensou, assim, eu penso que devia haver algo parecido com isso para o trabalhador rural, esse que a gente se refere, que está totalmente desprotegido, que fosse fora do sistema da Previdência Social, fora desse orçamento, porque eu acho que se faria justiça a ele e justiça àqueles que contribuem e que lá no final a gente sabe que se a situação continuar dessa forma, terão cada vez benefícios menores, né? A gente caminha para que no final das contas todos recebam um salário mínimo de aposentadoria. Mas considerando como fonte de custeio da Seguridade o faturamento, a receita bruta das empresas, o lucro, a folha de salários e os demais rendimentos do trabalho e os concursos de prognósticos, loterias. Pois bem, então eu tenho percebido, por exemplo, em relação ao concurso de prognósticos, loterias, isso tem crescido do ponto de vista da Caixa Econômica Federal, mas também do ponto de vista de entidades privadas. E eu noto que o controle dessas atividades parece que é um controle extremamente precário. Então, será que nós não estamos também descurando no que diz respeito às fontes de custeio da Seguridade Social, o Caixa 2, digamos, violando a fonte do faturamento, não é? A folha de salários com N dificuldades, o concurso de prognóstico sem controle.
sem fiscalização de controle. Então não seria também um momento de nós refletirmos um pouco sobre as fontes de custeio da Seguridade Social, além das verbas orçamentárias que podem ser aí destinadas? Eu te pergunto pelo seguinte: eu noto, por exemplo, aqui no Nordeste, que não é incomum um avô, não é, que recebe um salário mínimo da Seguridade Social sustentar a filha e o neto. Exatamente. Então, o dinheiro da Previdência Social é um dinheiro que atinge ou é utilizado pela pessoa mais velha, pela pessoa incapaz, mas também pela família. Termina sendo uma fonte de custeio da própria família. Eu não tenho os números, mas há bem pouco tempo existiam, enquanto segurados da Seguridade Social, em torno de 26 milhões de pessoas. Multiplique por 4 uma família, você tem um volume imenso. Não é? Então, as pessoas dependem da Previdência Social, né? Exatamente. Então, quando você fala, olha, Previdência Social como sendo algo, às vezes, menor, não é, porque as pessoas dependem da Previdência Social. E aí eu te provoco, magistério, você é professora, também aqui, nessa proposta de emenda constitucional, está dito que é preciso alterar a aposentadoria dos professores. Por quê? Porque se diz que é um peso muito grande, os professores constituem um peso muito grande para estados e municípios. Até porque grande parte dos professores do curso fundamental e médio são mulheres, e as mulheres se aposentam mais cedo. O que é que tu pensas a respeito disso? Hélio, isso daí é o retrato do Brasil, né? Você quer um ensino, uma educação de excelência, prestigiar os professores, tanto na sua remuneração quanto na sua aposentadoria. Eu quero ter um sistema de saúde excelente, eu tenho que prestigiar os profissionais de saúde. Eu quero ter segurança pública, preciso prestigiar os policiais, né? São os três elementos mais frágeis, né, da sociedade. Então, a educação, a saúde, a segurança pública. É evidente que isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. O que tem que haver? Eu acho que a origem de tudo está no começo do que você me disse agora, né? É a falta de competência que o Brasil mostra para fiscalizar o cumprimento dessas normas, né, de arrecadação. Eu não conheço nenhum caso de fiscalização em loteria com relação a essa contribuição previdenciária resultante dos concursos de prognóstico, né? Parece que a estrutura que nós temos, a estrutura inclusive do Ministério Público para fazer acompanhamento, é uma estrutura muito precária. Precária, né? Muito precária. A SUSEP também parece ter uma estrutura muito precária a respeito disso. Bom, mas... Então, estamos tirando, na verdade, com a reforma, né? O que a gente está fazendo é mexer naquele que tem que ter proteção, sem ir atrás do nosso real problema, que é de fiscalizar e fazer com que a arrecadação seja efetiva, né? Aquela história antiga do Brasil, ser forte com o fraco e ser fraco com o forte. Por exemplo, isenções em geral para grandes empresas em relação a contribuições previdenciárias. Parece que o governo atual diz o seguinte: olha, quando se diz que há isenções em grande quantidade para grandes empresas, se esquece que também há isenções para micro e pequenas empresas. E essas isenções para micro e pequenas empresas constituiriam, por exemplo, eu tenho aqui os números de 2016, isenções em torno de contribuições previdenciárias, 43,4 bilhões de reais. E desses 43,4 bilhões, afirma o governo que 24,6 bilhões, 57%, vai para micro e pequena empresa. Enfim, nós não estamos com isenções demais, desonerações demais no âmbito previdenciário no Brasil. O que tu achas? Fala-se em venda de medida provisória, parece um assunto sério. Qual a tua opinião a respeito? É uma contrassenso esse tipo de isenção, até porque a Constituição fala, né, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, se toda a sociedade vai financiá-la, não faz nenhum sentido que uma parte dessa sociedade tenha uma isenção. Para mim, isso é um contrassenso. Seria a força do lobby, Marisa, digamos assim,
o Brasil ainda tem no lobby, digamos assim, uma importância silenciosa muito grande. O que é que tu achas da força do lobby no Brasil e, óbvio, também no campo previdenciário? De quem vem o dinheiro, né? Para onde vai o dinheiro? O que é que tu achas disso? Eu acho que é exatamente isso, né? Isso explica bem, né, o retrato do Brasil de hoje. Quem tem dinheiro, quem tem interesses, e esses interesses só podem ser atendidos com medidas legislativas, sabe muito bem onde deve ir, lutar por isso, né? Quando tem um interesse que depende de uma, sei lá, de uma norma administrativa, essas pessoas também sabem onde devem ir para obter aquilo que querem. Então, isso aí é o retrato de um Brasil que foi feito para poucos, né? Parece que ele existe para poucos, só que agora aqueles muitos, né, que estão aqui órfãos, né, estão acordando para o que está acontecendo. E é exatamente isso. São os lobbies, infelizmente, né? Então, a venalidade, né, dos nossos gestores, legisladores, enfim. E talvez também a desatenção pela nossa cultura para essas questões. Talvez houvesse necessidade de alguma maneira, de as universidades integrarem mais a prática e encontrarem um modo de tornar esse assunto, que é importante do ponto de vista objetivo, também do ponto de vista subjetivo, importante. Eu acho que esse seria um grande desafio. Mas note bem, a nossa Constituição parece grande demais também. Você não acha que colocar grande demais a nossa Constituição dirigente, né, dentro daquele modelo proposto por Portugal, Espanha, professor Canotilho, né, parece que fez aquele modelo do início dos anos 80, fez com que as constituições crescessem. E a nossa Constituição, a brasileira, é uma Constituição realmente muito extensa. Você acha que essas matérias todas de reforma previdenciária deveriam ter assento na Constituição, com quórum qualificado, 3/5, 2 vezes, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou essa matéria deveria ser infraconstitucional? Eu vou ainda mais específico nesse tema. Previdência privada. Nós estamos caminhando bastante para sairmos do foco previdência pública e fazermos uma espécie de translação para a previdência privada. Previdência privada no Brasil. O que é que tu pensas? Bom, com relação ao Constituição de ser prolixa, inclusive muito em matéria previdenciária, eu acho que no campo previdenciário há algo que chama atenção, e que a emenda 20 nos mostrou bem isso. A gente sempre fala que a Constituição é muito detalhista. Com a emenda 20 se mudou na Constituição aquela parte do período básico de cálculo, você se lembra? Que o período básico de cálculo dos benefícios previdenciários era de 36 meses, né? Lembra disso, né? No começo, antes de 98, era assim. E a Constituição diz expressamente isso, que o período básico de cálculo seria de 36 meses. Aí, veio a emenda 20 e tirou esse período básico de cálculo e mandou para a legislação ordinária, deu para o legislador ordinário a competência para estabelecer, fixar o período básico de cálculo e a forma de cálculo, enfim. E aí, por conta disso, tivemos aquela manobra que tentou dar uma volta no que, na verdade, a reforma pretendia fazer, que foi a criação do fator previdenciário. O fator previdenciário não teria sido criado se não tivesse sido desconstitucionalizado o período básico de cálculo. E aí a gente sabe do prejuízo que isso causou, né, para todos os que se aposentaram a partir dos que estão, é o que está em vigor hoje, né, o fator previdenciário. Então eu penso que em matéria de benefício previdenciário, quanto mais garantias a Constituição nos der, melhor será para todos nós. Agora você me fez uma outra questão, me perdoe que me... Previdência privada. A previdência privada. Não, nesse momento que vive o Brasil, eu não colocaria o meu dinheirinho numa previdência privada.
que me perdoem os que pensam o contrário, mas eu não acredito nisso de forma nenhuma. E a gente sabe, né, a previdência privada também tem uma história que não é assim, não a enaltece nesse momento. Muitos fundos quebraram. A gente está vendo aí o que acontece com os fundos de pensão e pelos escândalos de corrupção que tem acontecido ultimamente, a gente já viu que os fundos de pensão estão metidos nisso também, né? Então eu penso que se eu tiver um dinheiro para aplicar, não será hoje na Previdência Complementar, não. Previdência dos servidores públicos e dos militares. O que é que tu pensas a respeito? Bom, a Previdência do servidor público civil, a gente tem uma noção clara do que ela é. Dos militares, é um pouco difícil de encontrar as normas, que há muitas normas administrativas que estão aí em jogo, mas o servidor público civil está sendo extremamente prejudicado nessa reforma. Ele está pagando a conta, né, do ponto de vista econômico, né, financeiro, e a conta, né, perante a opinião pública, né. Hoje os servidores públicos são os vilões da história, né, porque se está esquecendo de esclarecer para a população que o sistema previdenciário do servidor público lhe impõe uma contribuição muito maior do que a do sistema do regime geral, né, sem teto de contribuição, né? Nós não temos um teto, né, para contribuir. E hoje o que a gente vê eu vejo que no futuro vai haver um sucateamento grande do serviço público. Vai deixar de ser interessante ser servidor público, ser magistrado, né, que somos servidores públicos no lato sensu, Ministério Público, tudo isso, por conta da perda de tantas garantias. Então, se o serviço público hoje não é o melhor, ele tende a ser bem pior daqui para frente, né, com a perda de tantas garantias. E hoje, com essa proposta, se ela passar do jeito que está, eu francamente não acredito que ela passe, as regras de transição vão causar um grande prejuízo para o servidor público. Aquele servidor público que já estava, né, no sistema do regime próprio antes da emenda 41, só vai conseguir se aposentar com integralidade e paridade se for até os 65 anos. E nós temos casos de servidores públicos que vão ter que trabalhar 15 anos a mais para poder chegar lá, né, pelas contas que eu fazendo com os meus funcionários. Tá? Então, hoje, nós estamos vilões, né, dessa história toda, e a Previdência tem um rombo por nossa causa, quando, na verdade, são duas previdências, né, dois regimes públicos de previdência, a previdência do servidor, a previdência do regime geral, regimes que não se comunicam, né, do ponto de vista do custeio, do financiamento, mas o regime do servidor público hoje está servindo de fundamento para tirar direitos também no regime geral. Certo. Na proposta de emenda constitucional há uma comparação entre o Brasil, em termos de idade mínima, e os países da OCDE. Pois bem, aí se coloca que nos Estados Unidos a idade mínima para aposentadoria é de 66 anos. Na Alemanha, 65, assim como em Portugal, e no Reino Unido e na França. Pois bem, na França está havendo também uma grande discussão a respeito da reforma previdenciária. E aí o que fazer? Parece que a discussão, inclusive com Macron, caminha no sentido de dizer é preciso ter recursos para pagar os benefícios. E é necessário identificar de onde vêm esses recursos. E aí, o que é que tu achas? 65 anos é a idade mínima na França, no Reino Unido e em Portugal, e na Alemanha. 66 nos Estados Unidos. Nós deveríamos reproduzir esse sistema, não... por quê? Eu estabeleci uma idade mínima de 65 anos na Europa, né, nos Estados Unidos, é bem diferente do que fazer essa exigência
no Brasil, né? São realidades econômicas, culturais, enfim, totalmente diferentes. Eu entendo que realmente a gente deva ter uma idade mínima, porque essa aposentadoria por tempo de contribuição que permite que as pessoas se aposentem muito jovens e recebam um benefício previdenciário por muito mais tempo, realmente acaba fazendo com que o sistema fique bem prejudicado. Por outro lado, eu estabelecer uma idade mínima de 65 anos também prejudica aquele que começou a trabalhar mais cedo. E que pode não ser o caso lá na Europa e nem nos Estados Unidos, 66 nos Estados Unidos, né? O brasileiro começa a trabalhar cedo. Não são todos os brasileiros que começam a trabalhar só depois que terminam, né, a graduação, né, na universidade. Mas isso é muito normal nos Estados Unidos e na Europa. O brasileiro trabalha para pagar os seus estudos. Então, quando se estabelece num país como o nosso, de pessoas pobres, em que estudar é uma luta, né? O próprio estudante tem que trabalhar para custear os seus estudos, estabelecer uma idade mínima tão elevada para ele se aposentar, acaba, na verdade, punindo essa pessoa que começou a trabalhar cedo, que trabalhou para custear os seus estudos. Se a gente fizer uma conta, normalmente as pessoas se formam na faculdade com 23, 24 anos, né? Uma média, assim. Se ele trabalhar 35 anos, quanto vai dar? 23, 30, 57 anos? Sim. Né? Mais ou menos isso. Exatamente. 35, 24, 59 anos, né? Mas ele começou a trabalhar depois dos 20. Sim. Aqui. O que não é o caso do Brasil, né? É o caso do Brasil. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Talvez essa história previdenciária, né, e trabalhista devesse ser levada em conta. Quanto tempo ele contribuiu? Ele vai se aposentar com 65, tudo bem, mas quando ele começou a trabalhar? Ele começou a trabalhar com 14, a Constituição já chegou a permitir que o trabalho aos 12, né? É verdade. Isso tinha que ser levado em consideração. Independentemente da Constituição, a realidade no Nordeste, por exemplo, é de que as crianças trabalham para poder comer. Exatamente. É talvez uma realidade que não se consiga perceber quando uma pessoa nunca viu o que efetivamente ocorre. No Brasil, às vezes, a gente transporta do direito estrangeiro, da realidade estrangeira para o Brasil, sem conhecer a própria realidade nacional. Acho que esse é um problema que nós temos. Não conhecer o Brasil, não querer conhecer o Brasil. Não dá nem para comparar o trabalhador rural brasileiro com o trabalhador rural francês, por exemplo. Exato, claro. Evidente que não. Eu também acho, me parece que isso é necessário nós aprofundarmos. Outra questão, com relação às mulheres. A gente tem percebido que no total de contribuintes, eu tenho aqui os números de 2001 a 2014, as mulheres, no total de contribuintes, têm aumentado. Então, normalmente se diz, olha, quando as mulheres constituíam um pequeno percentual dos contribuintes, elas poderiam trabalhar menos tempo, porque quando se aposentassem, elas receberiam e isso não desequilibraria, digamos, a equação da Previdência Social. No momento em que agora nós temos quase meio a meio, os números são os seguintes: 40,6% de mulheres trabalhando, 59,4% de homens. Quer dizer, existe quase um equilíbrio, homens e mulheres. Daí haver a necessidade de que as mulheres contribuíssem mais, até porque se você estabelece uma diferença etária entre homens e mulheres, esse sistema sofreria com isso. E aí, igualdade na hora da aposentadoria entre homens e mulheres ou não? Por quê, Marisa? De novo, Hélio, eu penso que a situação peculiar, se você estabelecer essa idade, né, a igualdade de idade para nós no serviço público, eu não vejo problema. Eu posso trabalhar até os 65, 75, o que for, da mesma forma que um outro colega pode fazer isso, né? Mas eu cuidei de filhos, tal. Eu cuidei de filhos, mas eu cuidei de filhos
estando, já sendo servidora pública, podendo sustentá-los, podendo ter uma estrutura para criar esses filhos. Não é o que ocorre com a maioria das mulheres, né? Não é o que ocorre com a maioria das mulheres. Essa mulher que é, por exemplo, empregada doméstica, né? Como é que para que ela trabalhe, tendo filhos, né, por exemplo, evidentemente que a vida será mais difícil para ela do que é para o marido dela, porque a gente sabe que nas camadas mais humildes da população, né, não existe dentro do lar a igualdade entre marido e mulher. Isso não existe mesmo, isso ainda é uma ficção na maioria dos casos, nos lares que não são pobres, né. Então, me parece isso. Com relação ao regime geral, eu penso que estabelecer, como se pretendia na proposta original da PEC, né, 65 anos para homens e mulheres, não me parece correto. O substitutivo aqui do Arthur Maia diminui, passa para 62, eu tenho aqui umas anotações também, para mulheres, mínimo para mulher, e para o homem 65. Mas eu acho que devia ser uma diferença maior aí dos 5 anos. A trabalhadora do regime geral tem sim uma vida um pouco mais complicada sob esse ponto de vista de poder fazer a sua atividade de mãe, de esposa, né, do lar, e acumulá-la com o trabalho fora de casa para poder sustentar a sua família. É diferente da servidora pública, que tem um pouco mais de condições. Então, me parece que, se houver justificativa para isso, seria no regime próprio, não no regime geral, para se estabelecer a igualdade de idade, né? Tá. Tanto que quando nós, na lei orgânica da magistratura, salvo engano, você me corrija se eu estiver equivocado, o tempo de aposentadoria para juízes e juízas era 30 anos, não é? Eu sei que na Constituição, originariamente, né, no texto da Constituição, chegou a ser 25, né? No texto originário da Constituição de 5 de outubro de 88. Aí sim, houve uma mudança... Mas em mulheres, né? Não entendi. Para a magistratura... É tanto assim que houve uma emenda e hoje em dia se discute se deve, porque estabeleceu-se uma diferença entre homens e mulheres, e hoje em dia se discute se realmente cabe a aplicação daqueles 17% para o magistrado. Isso, exatamente, é isso mesmo. Essa discussão que está muito forte atualmente. Mas antes disso, houve essa questão de que o juiz e a juíza se aposentavam aos 30 anos de serviço. Certo. Não havia, né, Você está falando da Alemã nos anos 70, né? Isso, e nos anos 80 veio o mesmo período, não é, com 25 anos, que foi modificado. É? Que foi modificado, isso mesmo. Mas me diz uma coisa, Marisa, algo mais importante que você considere sobre a reforma previdenciária? Porque tudo que nós estamos discutindo vai ser objeto de pesquisa, né? O grupo ele se esforça por pesquisar. Teria algum outro destaque, assim, algum outro conselho para ser, digamos assim, objeto da nossa pesquisa posterior? O que é que você sugeriria? Eu penso, Hélio, que um benefício que vai ser muito mexido com a reforma e que merece a nossa atenção é a pensão por morte, tanto no regime próprio do servidor quanto no regime geral. E há normas recentes recentes agora, de 2015 para cá, agora eu não me lembro, eu não sou muito boa em números, não me lembro, que as pensões por morte deixaram de ser vitalícias para os cônjuges, né? Certo. O que se tentou fazer foi evitar a fraude mesmo. Então, pessoas já muito idosas, no fim da vida, se casavam com outras mais jovens que passariam a ter direito de receber uma pensão por morte aí, né, por muito tempo, tanto que o novo casamento não faz cessar, né, na legislação atual, a pensão por morte do cônjuge falecido. Então, o que se fez aí com a legislação que agora está em vigor? Dependendo do tempo, se a união estável ou o casamento tiver menos de 2 anos, né, o benefício dura 4 meses. Né? Se tiver mais de 2 anos, aí
o benefício vai durar mais conforme a idade do cônjuge sobrevivente. Então, passa a ser vitalício, né, o benefício quando o cônjuge, o pensionista, tiver 44 anos ou mais. Então, essa é uma questão importante que vai ter uma grande repercussão dentro do sistema previdenciário e que, no que eu pude pesquisar, não foi considerado na reforma. Porque isso vai diminuir a quantidade de benefícios pagos, né, de pensões por morte pagas, tendo em vista a consideração da idade do cônjuge, companheiro pensionista, né, na data do óbito. Isso vai ter uma repercussão grande econômica, né, dentro do sistema, e que não foi considerado. Também a justiça da regra, né? O que é só a mulher a partir dos 44 anos, ou cônjuge a partir dos 44 anos, é que terá uma pensão vitalícia? Por que não com 40 ou com 30? São números interessantes também para se pesquisar. Talvez fosse importante, qualquer discussão sobre reforma previdenciária, nós termos uma fonte efetivamente crível, confiável, né? Porque são números, a gente precisa discutir com base em números confiáveis, sem maquiagem desses números, né? Isso é que é difícil de encontrar. Exatamente, mas parece que é um objetivo necessário para a gente buscar, e as universidades, creio eu, sabe, Marisa, elas podem dar sim uma parcela de colaboração com os seus grupos de pesquisa nesse sentido de aprimorarmos as nossas fontes para chegarmos a conclusões menos emocionais, né, menos apaixonadas e mais concretas, objetivas, pragmáticas. Não é porque eu sou de um governo ou de outro que eu vou defender uma postura que efetivamente não faz parte dos meus princípios, né? Essa discussão mesmo das reformas está muito apaixonada, né? Está tudo sendo muito discutido com o fígado, né? E não é assim, né? Nós temos que fazer isso de uma forma racional, desapaixonada e muito objetiva, né? Para não ferir direitos. Não serão todos que ficarão felizes, mas algo tem que mudar, então vamos fazer isso de uma forma racional, né? E a gente te convidando para o Grupo Política e Tributação. Tá legal? Tá feito convite para que você possa participar outras vezes aqui conosco do Grupo Política e Tributação. Muito obrigado, Marisa. Eu é que agradeço. Eu não sou uma especialista, não. Eu sou uma pessoa que gosta de previdência social, faço o que posso. Sempre quero estudar, aprender um pouco mais, mas eu tenho muito para aprender com todos vocês que estão aí pesquisando. Nossa, para mim será uma honra mesmo poder participar outras vezes. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Marisa. Meu grande amigo. Muito obrigada.